Bom, então nessa aula aqui a gente vai estar falando sobre classes, tá? A classe aí que é uma das principais aí, unidades aí do software quando a gente desenvolve utilizando a orientação a objetos, certo? Então assim, a grande pergunta que a gente tem que se fazer, né, quando a gente começa um software, né, é como que eu construo esse software, né? Que partes que estão envolvidas, né? É, é, então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Esse software sobre o quê? Que componentes, que partes ele tem? Como que a gente identifica isso? Certo? Então, quais são as principais partes do software que eu preciso identificar? Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo, por exemplo, um sistema de meteorologia, né? Por exemplo, quais são os conceitos relevantes, né? Por exemplo, eu vou ter localidades, é um conceito importante para o meu sistema. A própria previsão, né? É um conceito que informações que tem uma previsão, né? Qual que é a questão de tempo, né? Da duração, do período de tempo em que aquela previsão tá, ou é uma sequência, né? De estados, né? Que vão que eu estou prevendo, como que isso funciona, como que eu modelo isso, né? Quais informações que eu preciso, quando que essas informações estão, se é no tempo, se é contínuo, eu vou registrar somente quando tiver uma mudança, eu vou registrar a cada, sei lá, 10 minutos, e isso daí vai ser fixo, ou só quando muda. Então, tem todas essas questões, né, que eu tenho que me perguntar e entender quais são esses pedaços do meu software, né, que estão envolvidos com aquilo ali e como que isso funciona, certo? Que eles interagem, como que eles vão interagir para poder criar a funcionalidade final que eu tô precisando, certo? Então, né, quando a gente está desenvolvendo um software, nosso primeiro, digamos assim, desafio é pegar a necessidade da instituição ou da empresa ou de uma pessoa, né, e transformar, né, aquilo num software para resolver aquele problema, para simplificar aquele processo, né? Ou seja, o que essa pessoa precisa desse software, né? O que ela precisa que esse software faça, tá? Então, assim, a primeira coisa que normalmente a gente faz, né, é estar escutando aí o cliente, né, escutando o que ele está nos dizendo, né? Então, se ele está falando em previsão de tempo, ele vai falar, porque aí cada localidade tem a sua previsão. Opa, então localidade é uma palavra importante. Opa, previsão é outra palavra importante. Né? Porque aí tem o tempo. Mas o tempo tem o quê? Tem a pluviosidade, tem temperatura, tem umidade, tem vento. Opa, então isso tudo aqui eu vou anotar, são palavras importantes aqui para poder saber, né? Por exemplo, num software aí que for mexer, por exemplo, com e-commerce, né? Imagina aí, se o cara está escutando aí cliente, pagamento, carrinho de compra, né? O estoque, a ordem, o preço, o produto. O cara, porque aí tem dinheiro no caixa, não tem dinheiro no caixa, o dinheiro sai não sei aonde, vai pro caixa. Opa, essa palavra caixa pode ser, não necessariamente vai ser aquele caixa lá, né? Que o cara aperta e faz. O cara gaveta quase dá um golpe na barriga da pessoa. Mas de alguma certa forma é um conceito parecido com aquilo que o software vai ter, né? Aí o cara fala, porque aí se o produto tem um desconto, não tem um desconto. Opa, desconto é uma palavra-chave aí que o cara tá falando, pode ser importante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer
é pegar, né, a descrição do software ou conversar com o seu cliente e tentar identificar, pelo menos inicialmente, quais são essas palavras-chave aí, certo? E aí, baseado nessas palavras-chave que foram ditas, né, tentar identificar essas entidades que interagem de forma a ter aquele processo. Então, por exemplo, nesse caso aqui do e-commerce, né, você fala, opa, o cliente é um cara importante, é uma coisa ali que faz um monte de... é importante, né? Ah, o produto, né? O produto também é importante. A ordem. Ah, o cara foi lá e fez uma ordem. De repente não é uma coisa tão concreta como uma pessoa ou um produto que eu posso ir lá e pegar, né? Mas a ordem não é um negócio que eu consigo pegar, mas é uma entidade no meu sistema que é importante, né? Essas entidades aqui vão ser as classes, certo? E aí, por exemplo, tem algumas coisas que pode ser que deixem a gente na dúvida, como por exemplo o desconto, né? Assim, peraí, mas o desconto ele é parte da ordem, ele é uma coisa que existe independente da ordem, o desconto ele está ligado ao produto, de repente é uma característica do produto, ou o desconto é uma coisa à parte, né? Que eu falo assim, esse produto tem esse desconto que é uma coisa à parte, de repente eu posso ter vários produtos que compartilham o mesmo desconto, pode ser que aquele desconto ele tenha condições relacionadas à data ou a condições para a pessoa conseguir aquele desconto, ou pode ser simplesmente um número que você vai dar um desconto para o cara na ordem. Isso vai depender muito das regras e de como você vai modelar o sistema, né? E aí, assim, o que eu estou querendo mostrar com isso é que nem sempre, né, todas as entidades elas vão ser óbvias como, por exemplo, o cliente, ou a ordem, ou o produto, né? Algumas coisas você fala assim, bom, isso é uma classe, é uma característica de alguma coisa, como que isso funciona? Né? Muitas vezes pode ser que comece de um jeito e evolua para outro, né? Pode ser que eu fale, isso aqui vai ser uma classe no meu sistema, e aí você vê que aquilo ali não tem informações ou comportamento suficiente e depois volte a ser um atributo, ou o contrário, né? Comece como um atributo ali de uma classe e começa a ter tantas coisas que você fala, opa, isso aqui merece é uma entidade por si só, né? O desconto, certo? Então essas entidades no meu sistema vão ser o que vai ser o que eu vou chamar de classe, tá? A classe, ela é uma abstração, certo? Então, por exemplo, se eu falar para você assim, pensa numa cadeira, certo? Você vai imaginar o quê? Digamos assim, um modelo de uma cadeira, né? Ou uma cadeira genérica, né? E aí, se eu mostrar qualquer um desses para você, né? Dessas imagens aí de cadeira que estão no slide, né? Você vê que tem uma que tem rodinha, né? Tem um que é um de plástico, tem outro que é de madeira, certo? Mas todos esses aí, eles acabam se encaixando no conceito, né? Nesse modelo mental que a gente chama de cadeira, certo? Então, o que é cadeira? É uma abstração, né? Essa que é a ideia da classe, né? A classe ela representa uma abstração da qual você vai ter coisas concretas, né? Ah, então o que é uma ordem? Uma ordem é um negócio lá que o cara que representa uma compra que o cara está fazendo, tem produtos, tem a data que o cara fez, tem se o cara já pagou, tem a forma de pagamento. Isso é uma abstração. Agora, vamos falar agora da ordem mesmo, né? Uma ordem em si vai ter lá os seus produtos, né? Então, a partir daquela abstração, eu vou ter várias ordens concretas que vão ser efetivamente compras que um cliente realizou ali no meu sistema. Pode até ter uma ordem que tenha sido cancelada, por exemplo, que não, talvez seja uma compra ali que não tenha se concretizado no final das contas, né? Tá? Então, ó, vamos ver então, por exemplo, se esses aqui seriam instâncias da minha classe cadeira.
certo? Então, por exemplo, esse daqui, olha, completamente diferente, tem roda, tem um monte de mecanismo. Mas, ainda assim, naquela abstração que a gente tem como cadeira, seria uma cadeira, tá? Esse daqui, né? Tem um lugar ali para comer, né? Tem uma bandeja, né? Tem um cintinho ali, tem um monte de parafernália que tem nas coisas de criança, né? Certo? Mas mesmo assim ainda se encaixa, né? Naquilo que a gente chama de cadeira, né? E esse daqui, né? Se a gente olhar aqui, aquelas outras cadeiras, né, que a gente mostrou, talvez ele seja mais parecido com elas, né, do que os de cima aqui. Mas se você perguntar para alguém se isso é uma cadeira, a pessoa vai dizer que não, né? Por quê? Porque de repente, pelo menos na minha abstração de cadeira, ela tem que ter um encosto, senão não é uma cadeira. Por mais que esse daí se pareça mais com aqueles outros, né? Do que com esses, ele não se encaixa nessa minha abstração, nessa ideia que tem na minha cabeça do que é uma cadeira, tá? Tá? Então, e aí, né? Quais são as instâncias de customer, né? Que seria aí o cliente, né? Certo? Quais seriam as instâncias de ordem, né? Certo? Ah, poderia ter uma ordem de compra, uma ordem de varejo, uma ordem de atacado, certo? Um cliente, de repente eu posso, vamos supor que eu estou falando aqui de cartão de crédito, né? De repente eu posso ter vários tipos de clientes diferentes, né? Os clientes de um banco também podem ter muitas diferenças entre eles, mas mesmo assim, em algum momento eles são tratados iguais como um cliente, certo? Talvez para a hora de calcular o crédito dele, né, importe se ele é um cliente especial ou não, né? O quanto de crédito ele tem, quanto ele tem aplicado. Mas de repente, para dizer quais são os clientes que fazem aniversário nesse mês, né? Aí todos os clientes eles entram, digamos assim, da mesma forma nessa lógica, certo? Então, a gente tem a classe e a gente tem os objetos. Tá? O que são os objetos? Se a classe é uma coisa abstrata, o objeto é uma coisa concreta que tem a ver com essa abstração. Certo? Então, enquanto a ideia de cadeira seria uma classe, uma cadeira, por exemplo, a que eu estou sentando agora, né, ela seria, para quem está só assistindo o vídeo, não está vendo, ó, ouvir aí, ó. Tô batendo na cadeira que eu tô sentando. Ela é concreta, ela existe. Certo? Então, aquelas coisas que são concretas, elas são objetos. Certo? E aí, uma forma que a gente tem de entender melhor as classes do nosso sistema e representar melhor essas classes são através desses cartões que a gente chama de cartões CRC, tá? Se a gente olhar, né, o que seria o CRC? Seria a classe, responsabilidade e colaboração, tá? Então, como que eu faço um cartão CRC? Eu coloco ali em cima o nome da classe, certo? Eu coloco de um lado quais são as responsabilidades daquela classe dentro do meu sistema, ou seja, aquelas coisas que a classe efetivamente tem que fazer, certo? E as colaborações, que são outras classes, certo? Que vão colaborar com funcionalidades que essa classe possa vir a ter, certo? Então, por exemplo, um customer, né? O que ele faz, né? E precisa saber dentro do meu sistema. Então, é responsabilidade de um customer saber o seu nome, saber o seu endereço, saber se registrar no site, colocar uma ordem,
adicionar um comentário num produto, avaliar um produto. E aí, nas colaborações, eu falo assim, ok, o customer ele faz todas essas coisas, só que ele não faz sozinho. Tá? Então, para ele colocar uma ordem, eu preciso de colaborar com a classe ordem, certo? Para poder avaliar um produto, né, eu preciso de ter o produto. Então, de uma certa forma, eu vou estar colaborando também com a classe produto, certo? Então, de uma certa forma, né, por exemplo, imagina eu tenho ali, por exemplo, a classe comentário, que ela sabe qual que é quem que fez aquele comentário, ele sabe, por exemplo, o texto daquele comentário, né? E aí eu tenho, por exemplo, o produto que colabora, por exemplo, que eu tenho que saber quais foram os comentários feitos para um determinado produto. E para isso eu preciso da colaboração da classe comentário. Tá? Por exemplo, o customer ele pode adicionar o comentário. Ele pode colocar uma ordem. Para isso ele vai precisar dessas outras classes aqui também. Certo? Então, para toda a responsabilidade que tem uma colaboração, né, eu tenho que ter na outra classe a responsabilidade de colaborar com a outra. Certo? Então, da mesma forma que o customer ele pode ir lá e colocar um comentário no produto, se ele colabora com o produto, então o produto ele tem que ter nas suas responsabilidades a responsabilidade para fazer a parte dele, que é estar recebendo um comentário e adicionando, digamos assim, na sua lista de comentários. Certo? Então, para que servem esses cartões CRC? Né? Isso aí é muito útil, principalmente para quem está começando com a orientação a objetos. Ou para você discutir junto com a sua equipe de desenvolvimento quais são as classes, ou pelo menos as classes iniciais que você vai estar criando dentro de um sistema. Né? Pode, por exemplo, surgir uma dúvida, né, no tipo, opa, peraí, mas o comentário, eu vou ter uma lista dos comentários, por exemplo, dentro do... interessa para mim saber quais são os comentários que um customer fez? Não sei. Mas com certeza interessa saber para mim quais são os comentários dado um produto, quais os comentários dele. Né? Então tudo é questão de você às vezes discutir. Imagina, por exemplo, que você tem a classe desconto, né? Aí você fala assim, bom, mas o desconto ele é no produto, ele é na ordem, com quem que ele colabora? Quem que faz o cálculo do desconto? É responsabilidade na hora de fazer o cálculo na ordem? É responsabilidade da classe desconto? Ou é responsabilidade na classe ordem e ela colabora com a classe desconto para poder fazer aquele cálculo, certo? Então, tudo isso a gente discute e pensa na hora que a gente está montando esses cartões, né? Ou seja, o que cada classe precisa fazer e com que outras classes que ela colabora. Tá? Isso daí muita gente às vezes acaba apontando como às vezes uma técnica um pouco antiga. Eu particularmente ainda gosto dos cartões CRC, né? Mas vale ressaltar aí que, por exemplo, o XP, né, o Extreme Programming, né, ele recomenda, né, o uso de cartões CRC para discussões de design e tal. Então não é uma coisa que está totalmente abandonada aí. É uma técnica que, do meu ponto de vista, é bastante válida, né, para você começar a entender um pouco mais o domínio aí do seu sistema, tá? E aí, depois que você montou, né, os seus cartões, o que você faz é, por exemplo, meio que tentar simular diferentes cenários e como que aquelas classes vão interagir, né, por exemplo, executar aquele cenário. Então, por exemplo, você fala assim, bom, como que, por exemplo, esse meu sistema executaria um fechamento de ordem? Né? Aí você fala assim, então eu tenho aqui a minha classe, por exemplo, carrinho de compra, né? E aí, por exemplo, eu vou chamar aqui uma classe no estoque para ver se todos esses itens
ele tem no estoque. Então, então no meu carrinho eu tenho aqui, tá aqui a colaboração com a classe estoque, e lá no estoque eu tenho aqui uma responsabilidade que é verificar a disponibilidade. Então tá casando a colaboração que o carrinho precisa com uma das responsabilidades da classe estoque. Né? Depois eu vou vir aqui e vou chamar a parte de pagamento, né? Poxa, na classe aqui eu esqueci de colocar alguma responsabilidade referente ao cara pagar a ordem, por exemplo. Então você vai lá e adiciona. Então é interessante, né, você pegar alguns cenários que você vai precisar funcionalidades, né, do seu software e ver, falar assim, olha, se eu tivesse essas classes aqui, né, e ainda sem pensar em linguagem de programação, né, como que eu faria isso daqui? Tá? Como que eu colocaria isso para o meu software? Tá? Vem para essa classe, essa chama essa outra, essa aqui faz isso e devolve para essa. Tá? Tentar imaginar mais ou menos como seria para ver se está faltando alguma coisa. Tá? É melhor do que depois chegar lá e aí você falar assim, e aí, onde que eu coloco isso daqui? Aí você não sabe, aí você pega e faz aquela tripa daquele método com tudo ali, né? Sem estar realmente dividindo as responsabilidades. Tá? Então, assim, mais uma vez, quem tem mais experiência com a orientação a objetos acaba pensando em todas essas coisas de forma mais fácil, mais automática. Mas quem está começando é interessante fazer esses cartões e também, mesmo para quem é mais experiente, né, é uma excelente forma de você discutir com a equipe, né? Então eu, por exemplo, gosto de pegar aqueles cartõezinhos de escritório, né, pequenininhos e fazer ali os cartões CRC e ir pregando na parede e botando os relacionamentos ali com umas cordinhas e tal. E aí todo mundo pode ali adicionar responsabilidade, trocar de lugar, né? E aí fica fácil de todo mundo interagir dentro ali daquela modelagem. Certo? Tá? Então tem um exemplo aqui, eu vou fazer depois aqui com vocês, tá? Mas então vamos continuar aqui a aula, tá? Para o pessoal que está assistindo o vídeo aí, eu vou deixar um exercício aí, o link de um exercício para poder fazer depois, tá? Bom, tá? A classe ela faz basicamente duas coisas, né? Ela pode fazer alguma coisa ou ela sabe alguma coisa, tá? Então, normalmente o que a classe sabe é o que? É o estado dela. É normalmente representado através dos atributos. E o que a classe faz é o comportamento dela, normalmente representada através dos métodos. Tá? Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma classe, né? Então toda classe ela tem um estado e o comportamento, né? Então eu tenho, por exemplo, uma classe carro, e aí ela tem, por exemplo, como estado a velocidade e a potência do motor. Certo? E aí qual que é o comportamento do carro? Por exemplo, eu não posso ir lá no carro e simplesmente falar assim, sua velocidade agora é 50, né? E aí ele sai do 0 para o 50, né? O que eu tenho que fazer? Acelerar. Né? Então, a forma que eu tenho de alterar o estado do carro em relação à velocidade dele é acelerando ou freando. Eu não consigo ir lá e, por exemplo, alterar diretamente a velocidade do carro. Agora você está a 100, plaft, né? Não é assim que funciona. Tá? Então, por exemplo, quando a gente diz que uma classe ela tem o estado, né? O objeto ele vai ter valores para aqueles estados, né? Então, imagina, por exemplo, que eu estou criando aí um objeto da classe carro, que seria esse Jeep aí, né? E aí eu estou falando, por exemplo, que a potência do motor dele é 10 e no momento ele está com a velocidade 80. Certo? Então, enquanto a classe, que é a abstração, né, ela tem ali o que seria o estado dela,
né, o objeto ele efetivamente tem valores para aquele estado. Tá? Então, algumas diferenças aí da classe do objeto. Né? Então, como a gente falou, a classe ela é um conceito abstrato e o objeto é uma coisa concreta. Tá? Assim, ó, só vou até voltar aqui. Não quer dizer que uma classe não possa representar, ou um objeto não possa representar uma coisa que não exista no nosso mundo. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma classe chamada conexão. Né? A conexão ela representa o quê? Uma conexão, por exemplo, estabelecida ali com uma outra máquina para envio de dados. Eu não posso ir lá e pegar a conexão. Né? De uma certa forma, eu poderia dizer que a conexão é abstrata, né? Mas dentro do meu sistema, ela é uma coisa, né? Está fazendo alguma coisa. Então, ela dentro do meu sistema ela é concreta. Tá? Então, assim, é nesse sentido, não no sentido que eu não possa, sei lá, eu posso ter uma classe chamada sentimento. Não sei que sistema você usaria isso, né? Mas, né, os objetos não seriam exatamente uma coisa que a gente consegue ir lá e pegar, certo? Então, não quer dizer, quando eu digo que a classe abstrata objeto é concreto, que o objeto é sempre uma coisa que a gente consegue pegar no mundo real. Pode ter coisas, né, que são, por exemplo, um desconto. Né, um desconto de 10% seria um objeto da classe desconto. Né? Ele, você não toca o desconto, né? Mas ele, dentro do sistema, é uma coisa ali que existe. Certo? Uma classe, ele tem atributos e um objeto, ele tem valores. Certo? Uma classe, ela tem ações. Então, por exemplo, um carro, ele pode frear e acelerar. E o carro, ele faz ações, né? O objeto, ele faz ações. Então, um carro concreto, ele efetivamente ele acelera e ele freia. Tá? Então, uma forma de, digamos assim, de dizer, mas pô, isso aqui que eu estou pensando seria uma classe ou um objeto. Ele pode fazer alguma coisa ou ele faz alguma coisa? Eu estou pensando aqui gato. Seria uma classe ou um objeto? Um gato, ele pula ou ele pode pular, né? Quando eu penso em gato de uma forma geral, eu estou pensando que ele pode pular, né? Agora, o mingau, né, sei lá, que é o gatinho ali da Magali, ele efetivamente pula e faz as coisas que a classe gato diz que ele pode fazer, certo? E aí, como eu falei, né, o estado ele é representado pelos atributos da classe e os métodos, né, eles são o comportamento ali da classe. Tá? Não necessariamente, quando eu digo atributo, quer dizer que é um valor que eu posso lá e mudar de qualquer jeito. Né? Como, por exemplo, a velocidade do carro. Eu não posso ir lá e alterar a velocidade do carro de qualquer jeito. Né? Eu tenho que acelerar ou frear para conseguir modificar. Certo? Eu tenho valores, por exemplo, que não são válidos. Eu não posso ter, por exemplo, uma velocidade negativa. Certo? Porque não faz sentido. Tá? Ou, por exemplo, vai chegar um ponto que eu posso acelerar o carro o quanto eu quiser, que ele não vai passar de uma determinada velocidade. Tá? Então, é só para a gente já adiantar aqui, né, uma forma que a gente tem de representar uma classe é através da UML. Né? Depois a gente vai ter uma outra aula aí que a gente vai falar um pouco mais aí de diagrama de classe, de sequência principalmente, né? Mais uma forma de representar. Então a gente, uma classe na UML, ela é essa caixinha aí dividida em 3 pedaços. Né? No pedaço de cima eu tenho o nome da classe, certo? Do meio ali eu tenho os atributos, né? Que eu tenho o nome e o tipo. Né? E depois ali embaixo eu tenho as operações, né? Por exemplo, eu tenho ali acelerar, frear. Eu tenho um get speed, então eu não consigo ir lá e mudar a velocidade, mas, por exemplo, eu tenho o velocímetro, digamos assim, que eu consigo ver qual é a velocidade. Tá? E eu tenho ali o cara ali embaixo, que seria ali, digamos assim, o construtor da classe.
né? Diferentemente dos cartões CRC, aqui eu não estou pensando em quais são as responsabilidades da classe, mas quais são os seus atributos e os seus métodos. Então, digamos assim, o cartão CRC ele seria uma modelagem um pouco mais abstrata, enquanto o diagrama de classe ele já seria uma modelagem mais concreta. Tá? Isso aqui é só para a gente dar uma palhinha de como que representa uma classe. Em outra aula a gente vai ver com mais detalhe aí os diagramas. Tá? Bom, agora que a gente viu o conceito de classe, né, vamos ver como que a gente representa aí essas classes em Java. Tá? Então, em Java, qualquer coisa é uma classe. Tá? Você não consegue ter um código em Java se não for dentro de uma classe. Tá? Mesmo, por exemplo, se todo o seu programa, como é o caso do Hello World, que a gente fez aí, né? Se todo o seu programa ele está dentro do método main, mesmo assim esse método main ele não pode estar sozinho, ele tem que estar dentro de uma classe. Tá? Então, tudo que a gente for criar em Java tem que estar dentro de uma classe. Tá? Então a gente declara dessa forma, né? Public class e o nome da classe. Tá? Bom, dá para imaginar, né, que a gente, por exemplo, pode ter várias classes que tenham nomes parecidos, né? Na própria máquina virtual, se a gente, na própria API básica, né, da linguagem Java, por exemplo, a gente tem uma classe chamada list, que é a estrutura de dados list, e a gente tem uma classe chamada list, que é um componente de interface do AWT chamado list, né? Então, a gente vê que a gente pode ter coisas, né, como, por exemplo, de repente uma classe connection para rede é uma coisa, uma connection de um banco de dados é outra, mas talvez o nome é o mesmo, né? Então, uma coisa interessante que a gente tem são os pacotes, né? Os pacotes é como se eles fossem diretórios, né, dentro do código, né? A gente vai ver que quando a gente cria as classes dentro dos pacotes, né, que a gente realmente tem que colocar ela dentro de um projeto, a gente realmente tem que colocar ela dentro de um diretório cujo nome vá batendo com o nome daquele pacote, né? Então isso aí ajuda a gente a separar as classes e a ter uma organização melhor, né, sobre elas. Até mesmo, por exemplo, no momento que eu vi lá no meio do meu código uma classe connection, né, se for, sei lá, do pacote database connection, eu já vou saber que ela é para conexão de banco de dados, enquanto se ela for de, sei lá, I/O, sei lá, networking connection, eu já sei que ela é outro tipo de conexão, tá? Então é como se, digamos assim, o pacote fosse o sobrenome da nossa classe, tá? Ajuda tanto nessa parte da organização quanto para evitar que exista conflito de nome, tá? Toda vez que eu quero usar uma classe em uma classe que não é do mesmo pacote que ela, tá? Eu preciso importar essa classe dentro do meu programa, tá? E aí eu posso, por exemplo, importar a classe, digamos assim, individualmente, que seria o caso de baixo aí, que eu estou importando Java Lang Math, ou eu posso tentar importar um pacote inteiro, né? Então, por exemplo, ali no exemplo de cima que eu estou importando Java util.asterisco, eu estou importando todas as classes do pacote util. Aí você fala assim, qual que é mais eficiente? Nenhum dos dois, que no momento que você compilar, né, a máquina virtual, ela vai lá e vai pegar e não vai, por exemplo, o cara está importando todo o pacote util, então ele vai subir todo o pacote util para coisa. Não, ele na hora de compilar, ele vê quais as classes do util realmente você está usando e aí vai carregar somente as classes que precisar. Tá? Então, em termos de eficiência, não tem, assim, não faz diferença. É mais a questão da sintaxe mesmo, tá? E aí vai muito da preferência da equipe ou de cada um, tá?
Os atributos, né, eu defino ali dentro da classe, né, então eu já vou falar aqui dos tipos de visibilidade que eu posso ter, né, então eu vou colocar, por exemplo, public int o nome da variável, né, e aí public float e o nome ali da variável, no caso speed, né. Então, o que, que significa isso? Né? Significa que cada classe, cada objeto da classe carro que eu criar, ele vai ter dentro dele uma variável engine power e vai ter dentro dele uma variável speed. Certo? Certo? Então, o que, que significa isso daqui? Né? Então, por exemplo, o tipo, né, que seria o type ali, que seria o int, que é isso? Né? Isso pode ser um tipo primitivo, que a gente tem lá int, float, char, ou uma classe como string, list, ou uma própria classe que você criar do seu sistema. Por exemplo, se vamos supor que eu tenho uma lógica referente ao motor extremamente complicada e eu queira criar uma classe engine, né? Então ali eu poderia dentro do carro ter uma variável do tipo engine, tá? Então, então eu posso ter ali tipos primitivos e classes, né? E eu tenho um modificador de acesso, né? Então, o que é o modificador de acesso? É quem eu quero que possa alterar ou possa acessar aquilo ali, né? Então, no caso de um atributo, quem puder acessar, ele vai poder tanto acessar aquele valor quanto modificar aquele valor, tá? Então, quando é público, ele pode ser acessado de qualquer lugar, né? Quando eu boto como privado, somente dentro da classe que aquilo pode ser acessado, tá? Quando eu coloco como protegido, é somente a classe, a subclasse e dentro do mesmo pacote que eu consigo acessar. E se eu não coloco nada, entre aspas, modificador de acesso que a gente chama default, tá? Que seria a classe e o mesmo package que podem acessar somente. Tá? Então, né, obviamente a gente não quer que ninguém vá lá e mude a potência do motor depois que eu já criei o carro, né? Por quê? Porque não faz sentido, né? E eu também não quero que o cara vá lá e simplesmente altere a velocidade sem acelerar ou frear, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tornar essas variáveis privadas, tá? A princípio aqui, ó, eu tinha criado elas como pública, mas eu falei, não, eu não quero que ninguém possa sair modificando elas de qualquer jeito. Então faz muito mais sentido eu ter essas variáveis como variáveis privadas, certo? E aí eu falo assim, ok, então, mas como que eu crio um carro? Certo? Então, para criar um carro, eu preciso de um construtor, tá? Um construtor é um cara que ele tem o mesmo nome da classe, tá? Ele não tem retorno, então, por exemplo, nesse caso, sim, eu quero que qualquer um possa criar um carro, eu digo que o meu construtor é público, certo? E dentro desse construtor eu vou inicializar as minhas informações. Então, por exemplo, o meu carro ele recebe como parâmetro inteiro, que seria a potência, né? E eu vou passar ali para o engine power e a minha velocidade eu vou inicializar sempre com 0, né? Se alguém inventar um carro que possa ser construído andando, né? Aí eu modifico isso daí, certo? Mas por enquanto os carros eles, né? Quando são criados eles estão parados, certo? Se você não definir nenhum construtor para a classe, mesmo assim ela vai ter um construtor vazio, tá? E que não inicializa e não faz nada. Mas mesmo assim ela vai ter um construtor, tá? Tá? Então é exatamente o que eu falei. Se a sua classe não define um construtor, um construtor que não faz nada e sem parâmetros vai ser criado automaticamente quando aquela classe for compilada, tá?
você pode criar, né, vários construtores, tá? Então, por exemplo, imagina que você está criando, sei lá, uma classe coordenada geográfica. E aí você pode ter um construtor, por exemplo, que aceite as coordenadas num formato, ou um construtor que aceita coordenadas em outro formato, ou que aceita cada pedacinho dela separada como um parâmetro, ou como uma string que tem tudo aquilo codificado ali dentro. Então, contando que esses construtores eles tenham tipos de parâmetros diferentes, né? Você não pode ter, por exemplo, dois construtores que recebem uma string. Mas eu posso ter, por exemplo, um construtor que recebe uma string e outro que recebe 5 inteiros, por exemplo. Tá? Então, enquanto eles tiverem parâmetros diferentes, eu posso ter vários construtores. Então, como que eu crio um objeto, né? Então, usando a palavra-chave new, certo? Então, eu crio ali, por exemplo, uma variável do tipo car, dou o nome da variável de Ferrari, né? E dou igual a new car e passo como parâmetro 10, que vai ser o que ele vai estar recebendo ali naquele int ali, power, tá? Então, para criar um objeto, eu vou sempre usar o new e vou chamar um construtor da classe. Agora, definindo o comportamento, né? Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Quando ele chamar acelerar, eu sempre vou lá e vou somar na minha velocidade aquela potência, por exemplo, do motor. Certo? E no meu freio, né, eu vou sempre multiplicar por meio, né? Ou seja, eu vou estar dividindo pela metade a velocidade. Né? Então, o que acontece? Por mais que eu não queira, né, que a pessoa vá lá e sete a velocidade, eu vou fornecer métodos aqui que permitam que a velocidade ela possa ser alterada. Certo? Então, vamos dar uma olhada mais de perto como que funciona o método. Tá? Então, o método, assim como os parâmetros, ele pode ter exatamente os mesmos modificadores de acesso, public, private, protected e o default, certo? Ele tem um retorno, né? No caso ali, o void é quando ele não retorna nada, tá? E eu tenho o método e os parâmetros dele, certo? Dentro do método eu vou ter a lógica dele, no caso ali, o que ele está fazendo? Ele está manipulando o estado interno da classe. Né? Então, quando eu chamar o acelerar, ele vai modificar a velocidade do carro. Tá? Então, às vezes, né, um tipo de método que a gente tem, a gente chama de método de acesso, que são os famosos métodos getters e setters que a gente tem em Java. Tá? Então, que acontece? Eu falo assim, bom, eu quero que o cara possa acessar a velocidade, que é um atributo. Só que se eu der acesso a esse atributo, ele pode ir lá e modificar, certo? Então, às vezes eu vou querer, ao invés de pegar um atributo, eu vou querer criar um método de acesso, né? Que aí esse método é público e ele deixa que o cara recupere a velocidade, mas digamos assim, nos meus termos, certo? Então, por exemplo, imagine que o que eu tenho na minha classe não seja a velocidade propriamente dita, mas seja, por exemplo, a quantidade de rotações, né? E aí, de repente, eu posso, mesmo assim, ter um get speed que vai, a partir, sei lá, da quantidade de rotações e do aro da roda, calcular qual que é a velocidade e retornar. Para quem está chamando aquele método, a pessoa não tem a menor noção se aquele método ele está
fazendo um cálculo, se ele está me retornando um atributo ou qualquer outra coisa, se ele está colaborando com uma outra classe para fazer aquilo ou não. Interessa para ele é o quê? É ter o retorno do valor da velocidade, tá? Então esses métodos de acesso, eles são bem interessantes, por quê? Porque faz com que no futuro o que está ali dentro possa mudar sem que a pessoa que precisa dessa informação precisa alterar o código dela para acessar aquilo lá, certo? Então esses métodos são chamados métodos de acesso e no futuro a gente vai falar um pouco mais sobre eles, tá? Membros estáticos, tá? Tá? Então, para entender melhor isso daqui, tem o Minilab que vai estar aí também como um outro vídeo que a gente vai fazer aqui depois, tá? Que a gente vai criar uma classe que tenha uma variável inteira, né? E uma variável inteira que tem esse modificador estático, certo? Aí a gente vai criar 3 instâncias e vai incrementar cada uma delas e vamos ver o que vai sobrar no final, certo? Mas retomando aqui, não, então se você está vendo esse vídeo, você pode dar uma pausa e assistir o outro lá e voltar. Mas aqui vamos continuar, tá? Então, a gente tem a classe, né, que ela pode ter variáveis que são comuns a todas as instâncias, né? O valor dela é comum a todas as instâncias, tá? Então, por exemplo, se ao invés de eu ter uma classe carro, eu ter, por exemplo, sei lá, uma classe Corsa, eu de repente posso ter informações que são de todos os Corsas, né? E não de um individual, tá? Um exemplo que eu gosto de citar é, por exemplo, eu tenho uma classe usuário. Nome seria uma variável de um usuário, então é do objeto, né? Agora, a quantidade de usuários que o meu sistema tem é uma informação da classe usuário, dessa abstração. Por quê? Porque ela não é específica de um usuário, ela é uma informação do todo, certo? Então, né, quando eu pego uma variável e coloco ali static, né, significa que todas as classes elas compartilham o mesmo, todos os objetos compartilham o mesmo valor para aquele cara ali. Então, eu posso instanciar e somar ali, que ele vai somar e vai ser o valor para as mesmas classes. Tanto é que eu não preciso, né, de uma instância para eu poder acessar aquela variável estática, certo? Então, se eu pegar lá, né? Então, ó, o que eu estou fazendo? Aqui eu criei ali a variável que seria uma variável que é o total de gatos, certo? Toda vez que eu chamo o construtor, eu estou incrementando a quantidade de gatos, certo? Para acessar esse cat total, né? Essa variável, eu não preciso nem de um objeto. É só eu colocar o nome da classe ponto e acessar aquela variável, certo? Talvez seja inclusive uma boa ideia eu não disponibilizar ela assim. Como a gente viu nos métodos de acesso, eu também não quero que alguém vá lá e some 100 gatos ali, sem efetivamente eles sejam criados, tá? Então eu posso também criar um método de acesso estático, tá? E aí é aquela coisa, né? Bote fogo nos globais aí, né? Nas variáveis globais aí para o seu programa não ficar em chamas, né? Então a pessoa gosta quando descobrir como fazer uma variável global orientada a objeto. É só fazer ela estático. Não faça isso, tá? Use a variável estática quando você tem uma informação na classe que é compartilhada, tá? Não queira ficar criando variável global. Se a gente já viu que é uma má prática, né, para programação estruturada, imagina aqui na orientação objeto, certo? Então tome muito cuidado para não sair fazendo isso, tá?
a gente pode, além de variáveis estáticas, ter os métodos estáticos. Tá? Os métodos estáticos, a gente também consegue chamar eles sem que exista uma instância. Né? A gente usa muito método estático para fazer biblioteca de funções. Né? Então, os métodos estáticos eles são muito parecidos, por exemplo, com as funções em linguagem estruturada. Tá? Também devemos usar eles com muita cautela para ver se a gente não está, digamos assim, estruturalizando o nosso programa orientado a objetos. Né? Se você tem, por exemplo, cálculos, funções auxiliares, esse tipo de coisa, sem problema nenhum, vamos criar métodos estáticos. Mas tome cuidado para também não fazer do seu programa inteiro um monte de métodos estáticos. Certo? Então, por exemplo, quando a gente programava lá na programação estruturada, né, a gente pensava em tudo sendo passado como parâmetro, né? Então, se lá a gente fosse ter um método acelerar, como é que é? Uma função acelerar, né? Como que isso seria? Seria eu passando um carro como parâmetro, né? Então lá eu não tenho objeto, né? Então, acelera quem? Esse cara que eu estou te passando. Tá? Já na orientação a objetos, a ideia é que o comportamento ele faça parte do objeto, né? Que você possa chamar o comportamento no objeto. Então, ao invés de você chamar o método acelerar e passar o carro como parâmetro, você chamaria esse método acelerar no objeto carro. Tá? Então, se você tem, muitas vezes, né, a gente percebe que o nosso programa não está bem orientado ao objeto quando você fica passando um cara como parâmetro enquanto aquele método deveria ser daquele cara. Certo? Então, ao invés de chamar o acelerar e passar o carro, né, vamos chamar o carro ponto acelerar. Ao invés de, sei lá, ter um calcular total e passar um carrinho de compras, a gente chama o calcular total como método do próprio carrinho de compras. Certo? Para usar os métodos estáticos, existe um cara chamado import static. Tá? Então a gente viu lá como é que funciona o import. O import static é quando eu... como é que fala? Quando eu uso ele, eu posso omitir o nome da classe. E aí eu posso usar os métodos estáticos dela ou variáveis estáticas, né? Como se fossem, quando fossem definidas dentro da própria classe. Né? Então, por exemplo, a gente tem na biblioteca do Java a classe math, né? Que tem várias funções mesmo, né? De cálculo, seno, cosseno, máximo e etc. Né? Então, se eu não quero ficar chamando toda hora math ponto alguma coisa, ao invés de eu dar só um import em math, eu posso dar um import static, né? Java lang math ponto asterisco. Esse ponto asterisco significa todos os métodos da classe math. Tá? Isso daqui foi o static import ele foi introduzido no Java 5. Tá? Não é desde o começo que existe isso não. Tá? Certo? Parece pouco trivial, vimos ali método e tal, mas dá uma olhada em quanta coisa a gente viu aqui. Né? A gente viu classe, a gente viu objeto, viu pacote, viu atributo, construtor, método, os modificadores de acesso, o que são membros estáticos, a gente viu como fazer o import estático ainda falou sobre métodos de acesso, tudo isso nessa aula aqui. Tá? Então pode parecer que a gente não aprendeu muita coisa, mas na verdade a gente viu vários conceitos muito importantes aí para a orientação a objetos. Certo? Então, muito obrigado. Não deixe de ver